Perfeito, pessoal. Então, como eu falei, hoje o nosso bate-papo vai ser para falar desse assunto tão importante, né, quanto todos os outros assuntos, que é a avaliação de bem-estar, né? Então, como nós cuidamos desse novo membro, como nós cuidamos das pessoas que chegam até nós interessadas em conhecer e usar os óleos essenciais. Então, isso é fundamental, né, porque como diz o ditado, né, aquela primeira impressão é que fica. Então, exatamente vai ser essa impressão que você vai gerar na pessoa, seja positiva, né, ou negativa, né, mas espero que não seja negativa, aonde você vai ser o primeiro contato da pessoa nessa início de jornada em relação aos óleos essenciais, tá? Então, nosso papel é trazer esse conhecimento às pessoas, que hoje é uma coisa que é bem comum e é uma realidade hoje no Brasil. Existem alguns países que já estão bastante avançados em relação à aromaterapia, mas no Brasil hoje, como nós sabemos, existe muito mais pessoas que não conhecem os óleos essenciais, que não conhecem a aromaterapia, do que as pessoas que conhecem. Então, apesar de todo o crescimento que a Doterra vem tendo desses últimos 2 anos, e bastante procura, principalmente nesse momento agora, a gente sabe que é uma informação ainda que é muito nova para muitas pessoas, e com isso, com certeza, né, obviamente, gera bastante dúvida, tá? Então, as pessoas, elas têm dúvidas, elas procuram, recorrem a algumas informações na internet, mas mesmo assim acabam gerando algumas mais dúvidas ainda, né? E o nosso papel como consultor de bem-estar da Terra é auxiliar essa pessoa de maneira correta, ensinar o caminho correto que ela vai prosseguir. E tudo passa pelo primeiro estágio, que é dizer que ela sim, ela pode viver com autonomia. Os óleos essenciais são o empoderamento que a pessoa precisa ter para cuidar da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, de uma forma 100% natural. Então, como nós sabemos, né, hoje é muito comum as pessoas recorrerem a medicamentos sintéticos, né? Medicamentos são drogas sintéticas de laboratórios que existem em farmácias aí aos montes em cada região, em cada estado, em cada rua, em cada cidade. Nós vemos um crescimento muito grande, né, nesse segmento da alopatia. Então, as pessoas já recorrem a esse tipo de cuidado, vamos dizer assim, né, quando elas estão sentindo algo. Então, elas já tem um problema crônico de enxaqueca, já tem um problema crônico de pressão alta. Então, é muito comum as pessoas ficam dependentes desses medicamentos, dessas drogas sintéticas, e, né, como muito é falado, né, as pessoas vão à farmácia como vão ao mercado, né? Então, elas vão lá, levam a cestinha dela e elas enchem a cestinha dela complementando todos os medicamentos que faltam lá na despensa dela. E isso, como nós sabemos, né, as pessoas não estão mais saudáveis por conta disso, né? Então, hoje as pessoas estão mais doentes, cada vez mais dependentes dessas drogas sintéticas, que causam efeitos colaterais que são conhecidos e desconhecidos, né? E o pior de todos é esse, porque as pessoas muitas das vezes não sabem quais são os sintomas que elas contraem, efeitos colaterais, nessa utilização de medicamentos. Então, a medicina moderna, a medicina hoje, né, através da alopatia, dos medicamentos tradicionais, são criadas para atenuar sintomas, né? Elas são usos de agentes sintéticos isolados, tem vários efeitos colaterais, né? E hoje aí a indústria farmacêutica, né, é algo em torno de quase 23 trilhões, né, de gastos no ano no mundo com medicamentos, né? E, obviamente, a gente não está mais saudável por conta disso. E os óleos essenciais, como sabemos, é a solução natural que já é uma medicina milenar, né, onde já nossos antepassados utilizavam as plantas para recursos, né, de saúde, de problemas sazonais que eles tinham, né? Então, não existia farmácia naquele tempo, não existia medicamento de pirona, os cortisol da vida não existia naquela época. Então, o recurso era a natureza. E ao longo dos anos isso foi se perdendo, né? Então, o importante de você fazer a avaliação de bem-estar dessas pessoas que vão te procurar, querendo conhecer um pouco mais os óleos essenciais, é você mostrar esse universo, esse comparativo para ela, porque acaba gerando um choque de realidade, né? A pessoa, ela acaba se identificando que realmente ela está indo para um caminho, que é o caminho, né, das drogas sintéticas, aonde ela, por algum momento, se é uma pessoa que já tem um pouco mais de 30 anos, por exemplo, ela já tem uma referência que os seus avós, né, já tinham a cultura de utilizar as plantas, né, para problemas sazonais, para usar em chá. Então, isso com certeza, vai remeter a essa lembrança de que sim, as plantas são importantes e já são usadas, né, tão recentemente aí pelos nossos avós, tá? E opção totalmente natural, menos tempo, menos dinheiro gasto com medicamentos, sem efeitos colaterais prejudiciais.
Pelo contrário, né, os efeitos colaterais dos óleos essenciais são positivos, né, que ajudam. Você toma um óleo essencial, você usa o óleo essencial para uma finalidade, você acaba ajudando em outra finalidade. Então, isso é muito interessante dos óleos essenciais. E ajuda a prevenções de doenças, né? Então, o que é muito cultural, né? Cultural é qual é? O cultural é que as pessoas, quando sentem alguma coisa, elas recorrem aos medicamentos. Então, assim, dor de cabeça, ela vai tomar o medicamento. Ela sente dor de barriga, ela vai buscar o medicamento. É natural que as pessoas façam isso. Só que no caso dos essenciais, e aí é nosso papel de mudar essa cultura, mas, claro, a gente não vai mudar uma cultura de uma hora para outra, mas é ajudar a criar essa nova cultura, que é que os óleos essenciais não são medicamentos que você precisa tomar ou tem que tomar somente quando você está sentindo algo. Você pode e deve sim usar como prevenção, né? Porque, como falei, vai ajudar em diversas áreas do seu sistema imunológico, da sua saúde, dos nutrientes que você precisa na alimentação que você não adquire. Então, toda essa prevenção, toda essa prática de utilização do óleo essencial não vai ser algo que você vai somente usar quando você está precisando. Obviamente, tem alguns óleos essenciais que são mais específicos, mas, de modo geral, você vai usar simplesmente para um bem-estar, para um sentimento, né? uma reação reconfortante, onde você vai ter, né, elevar o seu humor, onde vai melhorar o seu foco. Então, não necessariamente você vai tomar os óleos essenciais ou vai usar os essenciais quando você está com problema. Então, você vai usar simplesmente, principalmente para a questão de prevenção. É um hábito, né? O hábito de ser saudável é uma constante, não é simplesmente um momento que você vai usar quando está sentindo alguma coisa. Então, o principal ponto é você esclarecer isso para a pessoa, que a diferença entre um medicamento e um óleo essencial. Esse é o primeiro passo para você começar, né, a abrir a mente da pessoa para aquilo que você vai começar a apresentar para ela. Então, isso é muito importante, esse passo, porque, como falei, essa cultura vem enraizada e já faz parte da vida do dia a dia da pessoa. Então, não é simplesmente você abrir a cabeça da pessoa e tirar tudo de uma vez e jogar uma informação nova. Então, aos poucos, com essa própria informação que você vai passando aos poucos para a pessoa, ela vai identificando que realmente você está certo, está falando, e ela vai abrindo a mente para as informações a seguir que você vai passar, tá? É muito comum também as pessoas me perguntarem eu gosto de um cheirinho, mas eu tenho alergia a cheiro, eu tenho alergia a isso, tenho alergia aquilo outro. Então, sempre vem pessoas me trazer essa informação de que elas sentem um problema de cheiro, isso, aquilo outro, ou então, de repente, ela quer, não, eu quero um óleo essencial para colocar na minha sala, para colocar no meu trabalho. E aí, talvez a referência que ela tenha mais próxima do que óleo essencial é comparado às essências. Então, eu mesmo, né, já falei aqui algumas vezes, em algumas oportunidades, antes de conhecer os essenciais, eu achava que o óleo essencial e essência era a mesma coisa. E hoje, milhões de pessoas ainda têm essa cultura de achar que o óleo essencial é a mesma coisa do que essências. Então, primeiro passo, segundo passo, que é você falar para a pessoa em relação a abrir essa mente dela em relação aos óleos essenciais, é desmistificar, é separar, é você explicar para ela a diferença entre o óleo essencial e a diferença entre as essências, né? Como todos sabem, as essências são sintéticas, são criadas, produzidas pelos homens, e o benefício é sensorial, né? O benefício é só de você sentir aquele cheiro bom, né? E se for um cheiro que te agrade, você vai gostar daquele cheiro no ambiente. Assim como, por exemplo, você tem vários produtos hoje industrializados que são à base de essência, né? Então, o sabonete que você usa, que fala lá que são óleo de lavanda, né? O desinfetante, o alvejante, né? O lava-roupas, tudo aquilo que você vê lá que fala que são extrato de flores, não sei o quê, tudo aquilo a gente sabe que são sintéticos, não são óleos essenciais, né? Porque a gente sabe que os essenciais é muito caro. Então, obviamente, as indústrias não vão ter esse custo, por onde elas, principalmente, hoje estão reduzindo o custo das suas matérias-primas para poder repassar para o mercado. Elas não vão colocar um produto de qualidade no produto que ela vende em massa, né? Então, nós sabemos que isso onde é utilizado nesses produtos industrializados são essências. E as essências, né, tem vários tipos de reações dependendo da pessoa, se a pessoa é alérgica e tudo mais. Os óleos essenciais não acontecem isso, por quê? São produzidos pelas plantas, né, são naturais e têm benefícios terapêuticos. Então, diferente das essências,
os óleos essenciais, sim, têm benefício terapêutico. E é isso que você vai orientar a pessoa também falando para ela dessa diferença que existe entre esses dois compostos. Bom, como os óleos essenciais podem ajudar a pessoa, né, que está querendo conhecer? Primeiro passo, a pessoa ela não sabe o que é, a pessoa não sabe como funciona, a pessoa não sabe para que serve. Então, aos poucos, você vai construindo, vai formando essa nova ideia, né, do natural, dessa nova ideia de vida, né, saudável. E também você tem que abrir para ela algumas informações referente a como o óleo essencial ele dá um suporte natural ao nosso corpo. E quais são as áreas que os óleos essenciais ele trabalham, né? Quais são as áreas que o óleo essencial ele dá suporte. Então, você pode resumir para a pessoa nessas principais áreas aqui, são essas 6 áreas, né? Que é falar que os óleos essenciais ele pode ajudar tanto em questões, né, de cardiovascular, que ele mantém a circulação saudável, suporta a função respiratória saudável, também auxilia em questão de dieta, então promove a digestão saudável, ajuda a reduzir indisposições estomacais ocasionais, questão do metabolismo também saudável. Também auxilia muito em exercício físico, então a pessoa ela pode usar também em questão de exercício físico, então suporta a função muscular, das articulações, suporta energia e vigor. Em relação à mente, ela pode também trabalhar os essenciais também relacionados à questão de mente, promover relaxamento, atenção, nervos, aumentar sentimentos positivos e a diminuir o estresse. Imunidade, né? Então, hoje fala-se muito em imunidade e é algo que a gente tem que trabalhar isso todos os dias, não descuidar em nenhum momento da imunidade, porque aí é o divisor de águas, né? De quem contrai um tipo de doença e manifesta aí mais propenso, né, a sofrer mais são as pessoas que têm imunidade baixa. Então, os óleos essenciais também ajudam muito na questão de prevenção na imunidade, auxiliando na imunidade, que apoia a função imunológica saudável, protege contra ameaças sazonais e também ambientais. Também atua no sistema nervoso, né? Melhora a aparência da pele, acalma as irritações, fornece, né, antioxidantes, purifica o sistema do corpo e repele os insetos. Então, vocês podem ver nesse resumo aqui desse slide que a pessoa ela precisa de todos os óleos. Nós precisamos de todos os óleos essenciais. Não é porque ela não tem asma, ela não sofre de asma ou de rinite, que o Brief, né, o óleo essencial Brief, o Blend Brief, não vai ser um óleo essencial que ela vai usar. Então, hoje, as pessoas adquirem um kit, então as pessoas já verem que o kit família é um kit que realmente é mais vantajoso, onde ela não paga taxa de adesão, onde ela tem 10 óleos essenciais com baita desconto, além de promoções, como esse mês, por exemplo, tem um óleo gratuito. Então, ela se empolga e compra o kit. Só que, se você não fizer acompanhamento, se você não abrir todas essas possibilidades para ela, o que vai acontecer? Ela vai usar só lavanda e hortelã e olhe lá. E ela não vai explorar todo o potencial que ela tem no kit que ela está usando lá. Então, como eu falei, não é porque ela não tem problema de artrite ou de artrose que ela não vai usar o Deep Blue do kit dela. Porque se você não trouxer essa informação para ela de que ela pode usar e deve usar como prevenção ou como suporte em qualquer área dessas 3 áreas que eu falei, ela não vai ter a noção de todo o universo que ela pode explorar, né? Tanto para a saúde dela, física, do bem-estar, quanto também da família dela, das pessoas que estão ao redor. Então, é muito importante que você abra, né, todas essas possibilidades para a pessoa de entender e que não é simplesmente usar um óleo essencial porque tem um problema, mas usar um óleo essencial porque ele vai auxiliar em diversas questões. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu não tenho um problema respiratório nenhum, mas eu gosto de inalar o Brief quando vou praticar exercício, antes de dormir. Então, olha que eu uso bastante e acaba muito aqui em casa também, muito rápido. Assim como também uso o On Guard todos os dias, assim como uso alguns outros. É obviamente que tem alguns óleos essenciais que a gente não usa todo dia, mas eu uso eventualmente. Então, por exemplo, o orégano, eu não uso todos os dias, mas eventualmente eu uso. Mas o meu orégano está aberto, ele não está fechado, guardadinho no lugar. Eu uso, né, eventualmente, o orégano. Então, são essas informações que você tem que trazer para a pessoa para que ela entenda que é importante que ela saiba todas as ferramentas que ela tem nas mãos. Então, nosso papel como consultor de bem-estar para esse novo membro, para esse novo prospecto, essa nova pessoa que está interessada em conhecer os essenciais, é trazer esse empoderamento para ela. Porque ela tendo todas as informações, ela vai saber exatamente o que fazer na hora que ela precisar
né, ter esse recurso natural, ok? Também é importante você falar para ela quais são as formas de utilização, você explicar uma por uma quais são as formas de utilização e da maneira também responsável, né? Vou dar um exemplo ruim, negativo, né, de uma pessoa que obviamente não é da minha equipe, mas é uma pessoa que é uma pessoa que trabalha junto com a minha esposa, uma consultora, né, da Doterra, que é de outra equipe, que eu não conheço, enfim, vendeu um óleo essencial de limão para ela, um limão siciliano. E ela, né, essa pessoa que comprou, falou para minha esposa, né, não, eu botei lá, botei o vidrinho todo, botou, ou seja, o que ela fez? Ela pegou o vidrinho de 5 ml do limão siciliano, jogou metade, simplesmente metade, no copo com água e bebeu. Ou seja, nenhuma orientação essa pessoa que vendeu o acessório para ela deu, porque a pessoa não tinha a mínima noção de como é que tomava. Ela simplesmente pegou, jogou ali quantas gotas ela achava que tinha que colocar no copo e ingeriu. Olha só, ela, graças a Deus, não teve nenhum problema relacionado a isso. Mas olha quantas pessoas podem ter problema no caso de algum óleo, onde, por exemplo, um orégano, por exemplo, ou um óleo em canela, da pessoa fazer, não ter a orientação correta e utilizar de uma forma errada e causar algum tipo de problema. E aí depois ela vai culpar o quê? Vai culpar a terra, vai culpar, né, o óleo, vai culpar o problema, né, que fez mal para ela. E essa pessoa é muito provável que nunca mais vai querer saber de óleos essenciais. Então, nós temos uma grande responsabilidade em orientar corretamente todas as pessoas que chegam até nós querendo conhecer os óleos essenciais, para você orientar a pessoa de forma correta. Então, você vai precisar explicar para ela quais são as formas de uso e utilização, então, como ela vai usar aromaticamente, quais são os benefícios que ela tem usando aromaticamente, quais são as formas que ela vai usar aromaticamente. Então, eu não vou falar aqui, vocês sabem como, né, como é a orientação, através da classe que nós temos aí semanais, os materiais também temos. A parte tópica também é fundamental saber, né, a pessoa que é alérgica, você não passar orientação para ela em relação à diluição correta, ou de repente simplesmente ela pega o orégano e joga na pele, isso tem algum tipo de retração na ela, se não tiver diluição, se você não orientar a ela que ela tem que diluir, isso pode causar um problema para ela na pele e também vai ter uma experiência super negativa, né? Em relação à gestão, não precisa nem falar também, né? Então, como eu acabei de dar o exemplo, se a pessoa não tiver a orientação correta de como é que usa, de como é que toma, quais são as dosagens máximas que ela tem que ter no dia, é importante para que também a pessoa não tenha um tipo de problema e isso cause lá na frente, né, uma insatisfação dela em relação aos essenciais, que é tão fantástico, tão maravilhoso, é tão poderoso, mas se não tiver a orientação correta, as pessoas podem ter problemas e aí, né, a experiência inicial dela vai ser frustrante e nunca mais ela vai querer saber desse mundo natural que é tão maravilhoso, tá? Então, também, né, eu gosto de também destacar uma questão que as pessoas também, às vezes, exageram muito também, né? Então, tem pessoas que têm cuidado até demais, né, em relação a, é cheiro, mas não pode, mas isso e aquilo outro. Tem as orientações que já tem de materiais, mas tem muita a questão da pessoa também ter um cuidado excessivo, eu não falo em relação a algumas pessoas que ficam preocupadas, né, em relação a inalar todo dia, inalar toda hora. Algumas pessoas ficam preocupadas com isso, mas vale lembrar, né, que hoje as pessoas utilizam produtos sintéticos bem piores do que o óleo essencial e elas não se preocupam em se intoxicar, né? Então, também isso é um ponto que a gente tem que ter um equilíbrio, né, em relação aos dois extremos, tanto o extremo da pessoa usar indiscriminadamente, quanto também a questão da pessoa ser preocupado demais na forma de utilização, ok? Beleza, passando então para a questão de você entender a pessoa em si, né? Como nós falamos sempre em treinamentos, cada indivíduo é um ser individual, né? Então, como o próprio nome já diz, né? Indivíduo, né? De individual, né? Cada um de nós temos nossas necessidades próprias. Então, o que vai funcionar para mim não pode, de repente, funcionar para você, como não pode funcionar para a pessoa. Então, como você vai identificar isso? Através de perguntas, através de uma entrevista, né, que nós fazemos, né? E alguns materiais aqui é um material onde você tem na própria material da classe, né? Depois eu vou compartilhar os e-books. Na verdade, até esse material eu compartilhei agora semana passada, que é o e-book das soluções naturais. Então, lá tem uma página onde você vai ter essa informação daqui. Quais são as suas prioridades
com relação ao bem-estar, né? O que você quer sentir menos e o que você quer sentir mais. A pessoa vai elencar ali 3 tópicos do que ela quer sentir menos e do que ela quer sentir mais. Por que os 3 tópicos, né? Se deixar para colocar tudo, a pessoa vai colocar um monte, né? Mas 3 é importante porque vão ser os principais que ela vai colocar. E são exatamente essas ferramentas, essas informações que você vai usar para daí começar a ter um diagnóstico da pessoa, vamos dizer assim, né? Para que você possa orientar ela corretamente. Bom, vale lembrar também, gente, que a gente não é médico, né? Talvez a gente, para desenvolver o negócio do Terra, a gente precisa nem ter formação em aromaterapia. Isso a gente vai contar a nossa experiência para as pessoas. Você não precisa ter um curso de aromaterapia, não precisa ter nada disso. Mas você precisa estar atento às informações, né? Que são, né, as informações responsáveis que você vai passar para a pessoa. Então, não é porque a gente não precisa de formação, não é porque a gente precisa ser aromaterapeuta, que a gente vai passar simplesmente algo que a gente viu na internet. Então, busque informação, né? No final, eu vou falar quais são as fontes de informação que você pode buscar, informações confiáveis, mas você também pode perguntar às pessoas, né, que estão mais tempo que você, para te dar a orientação correta de qual são cada caso, né, que você vai indicar. Então, é super simples, você vai contar a sua experiência. Então, se você usa os óleos essenciais no seu dia a dia, você vai saber exatamente quais são os óleos essenciais que você vai indicar para cada caso, tá? Então, o primeiro passo é você identificar, né, o que a pessoa ela sofre mais, né? O que ela quer se livrar mais, okay? O que ela quer, que sentimento, que reação, que sintoma, né, que ela quer se livrar, né? Lembrando que aqui eu estou falando alguns assuntos, né, alguns termos, né, que a gente não deve falar alguns termos isso em algumas abertamente ao público, né, principalmente questão de sintomas. Todos os essenciais, nossa abordagem é auxiliar, né, auxiliar o sistema, o organismo. Então nós, como falei, né, a gente a gente não consulta remédio. Então a gente não pode falar, né, abertamente, público, rede social, alguns tipos de termos, né? Então fiquem também atentos a isso aí, do que vocês vão falar e aonde vocês vão falar para as pessoas também, tá? Voltei aqui. Bom, você está pronto para descobrir soluções simples, né? Então, como nós sabemos, quando a pessoa ela fala, eu tenho uma dificuldade em dormir, eu não consigo dormir, não mantenho uma qualidade de sono, opa, aí eu um dia assisti um treinamento do Bruno, ou no dia que eu entrei, eu assisti uma classe aonde eu identifiquei, eu sabia, eu descobri que o que acalma é a lavanda. Então, o primeiro óleo essencial que você vai ver na sua cabeça, você tendo a informação, bom, se o problema da pessoa é em questão de insônia, ansiedade, é o lavanda que vai ajudar. Então, você já identificou o óleo essencial ali. Então, eu sugiro que você vá também anotando. Então, a pessoa vai falando, você vai anotando para que depois você tenha, né, as informações para poder passar para ela. E o meu problema, Bruno, é questão de sinusite. Eu tenho um problema sério com sinusite, eu também tenho rinite, eu tenho vários problemas. Então, você já sabe que o que vai ajudar é o brief ou o peppermint, mas muito mais o brief, né, por questões inflamatórias, que vão promover uma sensação de vias aéreas, né, livres e facilidade de respirar, né? Talvez o problema da pessoa seja digestivo. Então, ela tem um problema, não, eu tenho muito problema digestivo, eu tenho refluxo, eu tenho azia, eu sofro muito com gases, eu como alguma coisa me faz mal. Então, você já vai saber que os óleos essenciais o óleo essencial que você vai indicar, o blend, é o Zengest. E assim vai, né? Então, você vai saber qual é o óleo essencial e também qual a forma depois o segundo passo depois é falar para a pessoa como ela vai usar. Então, o primeiro passo é você identificar os sintomas. Depois, você identifica quais são as soluções naturais, que são os óleos essenciais. Depois, né, de você fazer toda a avaliação dela, que vai continuar aqui, eu vou falar mais no final aqui, você vai depois para o segundo passo, que é dizer o como, né? Como ela vai utilizar, como ela vai utilizar para que ela possa ter a solução dela, né, natural, através dos essenciais, tá? Bom, esse aqui é a avaliação de bem-estar. Então, esse é o formulário que vocês encontram no Guia Viva. Esse Guia Viva você pode baixar e eu vou passar para vocês daqui a pouco, após aqui a live, vou passar para vocês o material em PDF, mas você pode comprar também na Doterra, né? Existe em materiais, lá, em ferramentas, você tem lá o e-book, né, que você compra, é R$10, um pacotinho com 10, então vem 10, tá? E para que serve o Guia Viva, né? O Guia Viva serve para que você envie
para aquela pessoa que acabou de assistir uma classe, que acabou de se cadastrar no OTEA, é esse guia que você envia para ela. E aí, antes mesmo da pessoa se cadastrar, você vai fazer essa avaliação de bem-estar com ela, né? Onde você vai identificar os usuários sociais, que tá na página 11. E aqui, o que está aqui, é exatamente o que está aqui no slide, que eu vou mostrar para vocês, por tópico, tá? Então, primeiro, avaliação de bem-estar, né? Como você vai fazer a avaliação de bem-estar? Ou a visão, né, de bem-estar que você vai fazer? Escreva suas prioridades de bem-estar e encontre soluções, né? Encontre soluções naturais na página desse guia, que é o Guia Viva, e você vai ver lá quais são as principais prioridades de saúde para a sua família. Então, você já identificou, na identificação lá das soluções naturais, quais são as principais necessidades da pessoa, prioridade. E aí você vai destacar essas 3 prioridades aqui nos 3 tópicos aqui, tá? Qual é a meta para 90 dias? Então, você vai, a partir daí, né, fazer um acompanhamento, criar um compromisso com a pessoa para ela que ela possa ter um resultado. Não é simplesmente ela comprar o kit e ela pegar a caixinha, guardar na gaveta, só usar lavanda. Não é isso. Você vai acompanhar essa pessoa, vai deixar um protocolo para ela, como que ela vai usar, quando que ela vai usar e assim por diante. Então, se o problema dela é insônia, você vai falar, fulana, você vai usar assim, tantas vezes ao dia, em tantos horários, tantas gotas, e vou te acompanhar nisso durante os meses para poder saber se você está tendo evolução, tá? Então, você vai fazer dessa maneira. E soluções que você vai ter, né, que você tem ou precisa. Então, é coisas que a pessoa também precisa, quais são os essenciais que ela vai usar, tá? Então, com a meta que ela tem, 90 dias, né, quais são as prioridades, quais são a meta de 90 dias, ou seja, se o problema dela é insônia, não é dormir com uma qualidade, a meta de 90 dias é que ela possa ter essa vida, né, essa nova vida em relação à utilização dos óleos essenciais e possa experimentar, né, passar a viver uma experiência de ter uma noite reconfortante, né, uma noite revigorante. E quais são os sons que ela vai usar? São os óleos essenciais que você vai colocar e como ela vai precisar usar, ok? Então, aqui são a primeiro tópico é você identificar e como, né, criar as metas para que você possa fazer o acompanhamento com essa pessoa. Segundo passo é criar o seu plano diário de bem-estar, né? Então, reúna as soluções que identificou, né, no slide anterior. Então, você já identificou quais são as necessidades dela e você vai organizar um plano diário. Então, como ela vai usar? De manhã, tarde e noite. Então, como eu falei, lavanda, como você vai usar de manhã, de tarde e noite? Quantas gotas, né? Se é aromaticamente, se é topicamente, se é internamente, você vai deixar tudo isso bem especificado para a pessoa de cada óleo essencial, de cada necessidade que ela falou, tá? Pode ser que, de repente, num único sintoma que ela tenha, você vai indicar mais de 1 ou 2 óleos essenciais. Ela vai usar um de manhã, outro à tarde, os 2 à noite. Enfim, vai depender da necessidade dela. E aí você vai também ali relacionar todos esses óleos essenciais que ela vai usar e de que maneira ela vai usar durante o dia, tá? Então, hábitos diários de bem-estar. Então, aqui tem até uma sugestão, inclusive, aqui embaixo. Há algumas soluções que a pessoa pode usar todos os dias. Então, aqui é o Líbano, On Guard, limão siciliano. E exatamente são esses óleos essenciais que eu tomo. Hoje, na verdade, eu tomo DDR Prime. Então, todo dia eu tomo DDR Prime, On Guard e limão siciliano. São esses 3 óleos essenciais que eu uso todos os dias, todos os dias. Então, como está escrito aqui, são hábitos diários. Por quê? São antioxidantes, trabalham o sistema imunológico e também trabalham na limpeza do seu organismo. Então, são esses que todo mundo, né, se você hoje é consultor de bem-estar, cliente preferencial e não está utilizando seu óleo todos os dias, você precisa tomar todos os dias. Ah, Bruno, como é que eu tomo? Você não precisa tomar de manhã, de tarde, de noite. Você pode tomar de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à tarde, enfim. Se você é uma pessoa saudável, né, está com o sistema imunológico em dia, eu indicaria só 2 vezes ao dia, né? Para você tomar de manhã e à noite. Então, eu tomo todo dia em jejum. Então, em jejum, eu pingo ali minha água, 2, 3 gotas de cada um e tomo, tá? Então, é um hábito que eu tenho diário. Bom, você tem também alguns óleos essenciais como balance, por exemplo. Então, você está no dia, né, agitado de trabalho, você pode usar também o balance até para revigorar, né, restabelecer na noite, depois de um dia longo de trabalho. Você tem o Serente, o Nardo, que ajuda na parte da noite para você relaxar, né, para você realmente dar aquela calmaria na hora de dormir, de relaxar para se preparar para o dia seguinte. Então, aqui são algumas sugestões que você pode dar para a pessoa relacionado a hábitos diários de bem-estar. São óleos essenciais que ela vai usar todo dia.
Assim também como você pode, por exemplo, dizer que o hortelã-pimenta é um óleo que você vai usar todo dia. Então, tem algumas... Eu também faço, né? O que eu faço também quando eu acordo, depois que eu tomo café? Eu pego o óleo de hortelã-pimenta, inalo profundamente, passo no pescoço para começar o dia. Por quê? Dá aquela despertada, né? De manhã a gente está meio lento ainda, né? Está pegando um tranco, então a gente precisa dar aquela despertada. E é nessa hora que o hortelã-pimenta faz muito sentido você usar. Assim também como você pode usar à tarde, né? Depois do almoço, você está meio sonolento, meio cabisbaixo, meio, já querendo pegar uma rede, e aí você vai inalar, né? Vai inalar, vai passando no pescoço, vai passando na têmpora, o óleo essencial de hortelã-pimenta, que isso vai te revigorar, isso vai te trazer alerta, assim como, por exemplo, o Elevation, aqui, ó, sempre comigo aqui também, você pode usar o Elevation para poder, né, dar esse up. Então, são soluções que você tem todos os dias e a qualquer momento que você pode usar sempre que tiver necessidade também, tá? Mas alguns você vai usar, pode usar todos os dias em momentos aí, ocasiões da sua rotina, tá? Terceiro, quais são as outras opções de bem-estar pode auxiliar em suas metas, né? Então, a gente sabe que o essencial é só uma parte é só uma parte do processo, né? Ele auxilia, ele vai te ajudar muito em relação a você criar um novo hábito saudável, né? Criar soluções saudáveis. Mas, obviamente, né? Você precisa ter complemento, né? Como, por exemplo, você quer dormir bem, quer ter uma noite de sono tranquila, mas você fica no celular, vai para a cama, fica no celular, na hora de dormir você está mexendo no celular e você e toca a mensagem, você vai ver. Com certeza, passando hora, tomando banho de oficial, botando um garrafão de água, você bebendo, você não vai talvez relaxar. Então precisa ter hábitos também que você possa relaxar. Então isso é importante também saber qual horário que a pessoa dorme, qual o hábito noturno dela, se ela vai dormir, ela fica mexendo no celular, o celular fica apitando, ela acorda da hora para poder ver quem está mandando mensagem. Então, tudo isso também é importante você saber. Assim também com a pessoa que quer emagrecer. Aí você vai indicar o Smart Sass para a pessoa, vai indicar o shake, por exemplo, mas a pessoa come hambúrguer todo dia e come 3, 4 pães no café da manhã. Então, obviamente, vai ser muito mais difícil a pessoa ter um resultado. Então, tudo isso parte do processo, né? E quais são as soluções que vão auxiliar a meta da pessoa? É importante também que ela se comprometa, porque senão nada vai adiantar. Simplesmente você tomar o óleo porque o óleo é bom para emagrecer, não vai resolver. E a gente sabe, né, que nós seres humanos somos assim, né? Nós queremos soluções mágicas, né? Aonde a gente vai tomar, só se eu tomar, se eu tomar isso aqui vai resolver? Vai resolver. Aí você vai tomar aquilo lá, mas você esquece de todo o que envolve o processo também. Então, é importante você também identificar quais são os hábitos da pessoa para que você possa falar também, ó, você precisa fazer isso, isso e isso. Né? Ter hábitos também para que você possa ter resultado melhor. Tá? E 4, viva empoderado com soluções naturais. Então, crie um plano de bem-estar com a pessoa, né, de 90 dias, acrescentando produtos que ela precisa aos seus pedidos da RP. Recomenda-se que seja processado entre 5 e 15, né, dia 5 e dia 15. Ou seja, essa pessoa que tem um compromisso de utilizar os óleos essenciais todos os dias, o que vai acontecer? Uma hora o óleo essencial dela vai acabar. Uma hora ela vai precisar recomprar. Então, o que eu falo, a pessoa que compra um kit com 10 óleos essenciais e a pessoa fica 6 meses sem comprar nada, obviamente, claramente, ela não usa o óleo essencial todos os dias, porque um óleo essencial não dura esse tempo todo. Apesar de saber que o óleo rende, a gente usa, que ele tem, né, que você usa gotinhas por dia, não rende tudo isso. Então, se a pessoa está esse tempo todo sem consumir, ela não está seguindo o protocolo, ela não está usando os óleos essenciais todo dia. Por isso que a importância de você fazer o acompanhamento, de entender a necessidade dela, né, de criar esse compromisso com ela, que você vai ter que criar esse compromisso como? Criando compromisso através da avaliação de bem-estar, que você vai deixar claro para ela, né? Agora, quando a gente não faz a avaliação de bem-estar, a pessoa, ela, por estar perdida, por não ter informação, ela acaba caindo no esquecimento, ela acaba desanimando, ela acaba não usando mais os essenciais. Então, é importante que você possa orientar para ela quais são as metas que ela vai ter, né? As metas que ela vai ter mensalmente e dentro de 90 dias. E aí você também apresentar para ela, explicar para ela o benefício dela ter um programa, participar do programa de fidelidade. Por quê? Se ela vai consumir, ela vai precisar recomprar. Se ela vai recomprar, obviamente melhor do que ela comprar os óleos essenciais com desconto, né? De ela gerar crédito para tocar depois produto de graça depois, né? Então ela vai precisar ter o LRP, porque isso também vai ajudar ela muito nessa recompra e vai até motivar, porque se ela vai comprar produto todo mês,
ela vai gerar esse crédito. E é muito bom, né? Para quem já experimenta esse benefício que é o programa de fidelidade da Doterra, que é o LRP, é maravilhoso, gente. Eu tenho aqui hoje, esse mês agora, 400 e pouco reais para trocar de produto de graça. Eu nem sei com que eu vou trocar, deixei ele guardado lá, uma hora eu vou mexer nele. Mas é legal demais porque todo mês, se eu quiser comprar um frankincense de graça, eu tenho frankincense de graça, e é mais de 300 reais o frankincense, né, de 15 ml. Então, eu sempre faço isso. Todos os oficiais que são um desembolso maior, eu não compro. Eu junto pontos e troco de graça por aquele produto que eu quero. E assim a pessoa também vai fazer, assim você também deve fazer. Por isso que é importante, se você não consumir todos os meses, você não vai ter a recompra. Se você não vai ter recompra, você não vê a vantagem no programa de fidelidade e, com certeza, também você não vai ter o benefício de pagar mais barato e de ganhar produto de graça. Então, faça avaliação de bem-estar, acompanhe essas pessoas, né, em relação às metas, porque isso é muito importante, ok? Acompanhamento forte para o início, né? Então, algumas dicas também de você fazer essa integração da pessoa, né? Então, já identificou como nós fazemos, identificamos a necessidade das pessoas, como nós orientamos a pessoa de maneira correta com que ela vai fazer a utilização dos óleos essenciais todos os dias. E aí, nosso acompanhamento também é muito importante. Esse acompanhamento para que a pessoa ela possa se manter ativa e ela possa ser a pessoa, né, que vai continuar tendo benefício. Então, se a pessoa teve uma oportunidade um dia ter o contato com os óleos essenciais, não há motivo para ela retroceder, não há motivo, né, nem financeiro para ela recuar, né, naquele conhecimento, naquele encorajamento que ela teve em se aprimorar dos óleos essenciais. Então, é nossa responsabilidade acompanhar e dar informações corretas. Então, o acompanhamento forte, que é um formulário também que eu vou compartilhar com vocês, que é um material oficial, onde você faz a integração dessa pessoa, que é o acompanhamento, né, dessa pessoa que comprou o produto. Seja ela, de repente, não se cadastrou, ou se ela se cadastrou. Esse acompanhamento, a avaliação de bem-estar, não se aplica somente para quem se cadastrou da Terra. Porque essa pessoa que não se cadastrou e comprou um óleo essencial com você, essa pessoa é um potencial consultor de bem-estar no futuro, um cliente preferencial no futuro. Então, se a experiência dela for positiva e ela vê uma segurança e ela tem uma experiência positiva em relação aos óleos essenciais, ela vai querer se cadastrar depois, ela vai querer ter o benefício depois de pagar 25%. Então, uma coisa que eu sempre falo, a maioria das pessoas que você vai falar sobre doTERRA, vai explicar sobre os essenciais, elas não querem se cadastrar. A maioria não quer se cadastrar. Por quê? Como é algo novo, como é algo que ela não conhece, ela não vai investir de cara em algo que ela não conhece. Então, ela precisa ter a experiência dela. Então, talvez essa pessoa vai comprar somente um lavanda de 5 ml. Daqui a pouco ela está comprando mais um peppermint, daqui a pouco ela está comprando um kit e assim por diante. Daqui a pouco ela é um consultor de bem-estar, daqui a pouco ela está com equipe. Então, tudo parte do quê? Da primeira experiência com óleo essencial. Então, se a experiência dela for positiva, ela vai avançando no processo porque ela vai se sentindo segura para dar o próximo passo. Então, é muito importante, como eu falei, independente se a pessoa vai cadastrar ou não, você fazer a avaliação de bem-estar, você fazer esse acompanhamento que é fundamental para que a pessoa ela prossiga na jornada, né, dessa jornada dos óleos essenciais, tá? E aqui o acompanhamento você vai fazer com a pessoa de como, né? Então, enquanto a pessoa ela espera a chegada do kit ou chegada do produto que ela comprou, você pode dar boas-vindas a ela, né? A seu novo cliente, compartilhar o ânimo, né? Você pode falar, poxa, que legal, né? Você vai gostar muito, passar a sua visão para ela em relação ao que você já vive, a sua experiência, né? E você vai agendar uma visão de estilo de vida. Então, o que é a visão de estilo de vida? Nada mais é do que a avaliação de bem-estar que eu falei, né? Fazer a avaliação de bem-estar, você vai convidar para uma classe, você vai acompanhar ela, dando uma informação para ela nova em relação a algum óleo essencial e assim por diante, né? Do terceiro ao 10º dia, após chegar do produto, né? Você vai se dar ao seu novo cliente, o consultor de bem-estar, uma cópia do guia viva, né? Como eu falei. Então, depois que chegou o produto, você vai dar o produto, vai dar um guia viva para ela, referência, né? Para ela escolher lá e o guia de referência aos essenciais de sua escolha. Vai fazer uma visão do estilo de vida para dar suporte ao objetivo dela, que eu falei, né? A rotina dela de estudação. No caso, tem um guia Decole que tem umas orientações melhor em relação a isso, na página 12 e 13, que você vai acompanhar como é que é a visão de estilo de vida. Ajude a se inscrever no programa de recompensa por fidelidade. Então, foi aquilo que eu falei, ó, tudo é um processo. O processo, a pessoa, você fez a avaliação,
a pessoa adquire o óleo essencial, depois ela chegou no óleo essencial dela, você vai fazer esse acompanhamento com ela, tá? As metas, o acompanhamento e tudo mais. Você vai programar esse junto com ela um programa de recompensa, mostrar para ela que é muito mais vantagem ela se comprar pelo programa de fidelidade, né? Além de produto grátis que ela ganha, enfim. Aqui na nossa equipe, por exemplo, participa de sorteio, então quem participa do programa de fidelidade todo mês participa do sorteio do mês, então tem a possibilidade também de ser contemplado no mês. Então, só tem vantagem, né, que a pessoa tem de participar do programa de fidelidade, tá? Contate com pontos de suporte-chave, né, em grupo de redes sociais apropriados, conecte, né, em recursos, né, webinars, ou seja, as classes que tem, você vai convidar essa pessoa para participar dos eventos, né, que forem particularmente em relação ao produto, para que ela possa o quê? Cada vez mais ganhando conhecimento, ganhando experiência e se aprimorando em relação à utilização dos essenciais. Bom, todo mês, né? Então, todo mês a pessoa já virou um membro e já está mais de um mês cadastrado. O que você vai fazer todo mês? Você vai comunicar a respeito dos especiais mensais e promoções. Então, você vai manter essa pessoa informada, né? Em relação ao quê? A respeito das promoções mensais, das promoções que a Doterra faz. Então, por exemplo, sai o Bogo, Semana do Bogo. Você vai ter esse contato com a pessoa para avisar ela, olha, esse mês você sabe como funciona o Bogo? Vai explicar para ela como é que funciona o Bogo. Você compra um, ganha outro. Todo dia acontece uma nova promoção. Olha, você tem agora o mês, esse mês agora, se você se ativar, você participa disso. Olha, você vai municiando a pessoa de informação para que ela possa se manter viva, né, a chama aí dessa paixão dos essenciais. Você vai compartilhar dica para ela, né? Então, uma dica que eu faço sempre, né? Vocês estão aqui hoje na lista de transmissão. Então, eu tenho a lista de transmissão onde todo mundo que se cadastra, né? Faz parte da equipe, que são as pessoas diretas minhas, né? Eu cadastro a pessoa e aí eu faço acompanhamento e eu tenho a lista de transmissão. Não tem grupo, né? Porque grupo é bem complicado, mas eu tenho uma lista de transmissão. Então, todo dia eu mando uma informação, né? Eu vou alimentando essa cultura da Doterra. Então, eu falo sobre o negócio, eu falo sobre promoção, eu falo sobre a Doterra, eu falo sobre o essencial, eu falo sobre uma questão relevante, né, naquele mês. Então, eu estou sempre compartilhando essas dicas, né? Tanto é que a lista de transmissão que eu tenho aqui, ela se chama-se Equipe Dicas. Então, ali é onde eu posto todas as dicas para as pessoas que estão nessa lista de transmissão, tá? Eu promovo a oportunidade de educação contínua. Então, os cursos que tiverem da Doterra, né, os workshops, por exemplo, nós temos agora um workshop que vai acontecer no sábado com a Ariadne, né, no dia 16, dia 27, às 4 da tarde. Se você ainda não tem ainda informação, procure, né, o seu Upline, que ele vai te passar mais informações. Então, é uma grande oportunidade também de você alimentar essa pessoa que se cadastrou agora recentemente, para ela poder participar, porque toda informação que chegar para ela, ela vai se empoderando, ela vai ganhando conhecimento e ela vai se sentindo mais segura, né, nessa jornada, tá? Então, a cada 60, 90 dias, ofereça visões de estilo de vida adicionais. Então, traga uma informação nova para ela, está sempre renovando, né? Sempre alimentando essa rotina. Entre em contato com ele para ajudar a alcançar o seu objetivo de bem-estar. Então, tenta identificar se ela está tendo resultado, se não está tendo resultado, o que pode ser, como é que você pode ajustar, o que você pode tentar. Então, você vai ajudando essa pessoa a avançar. Sem nenhum pedido feito em 60 dias. Ou seja, se aquela pessoa comprou o kit dela inicial e ok, ela começou a usar, você fez tudo. Você fez a avaliação de bem-estar, você fez acompanhamento, mas ela não te responde mais, né? Ela não consome mais. Aí faça uma ligação de apoio ao cliente. Então, provavelmente, a gente precisa aprender mais sobre o produto. Então, se essa pessoa ela não tem ainda nenhum pedido durante 60 dias, o que pode ser? Ela não praticou, não colocou em prática tudo aquilo que você explicou para ela, tudo aquilo que você apresentou para ela. Então, o ponto positivo qual é? É que a informação ela tem. O segundo ponto onde teve a falha é o quê? A dificuldade de colocar em prática. E aí você pode identificar ligando para a pessoa, poxa, fulano, eu vejo aqui que você já tem um tempo que não consome os essenciais, poxa, eu te passei as informações, você ficou com alguma dúvida, tem alguma dificuldade, o que você precisa de ajuda? Como está a sua rotina? Você está conseguindo ter dificuldade de você adaptar a sua rotina? Como está sendo isso? E você vai resgatar essa pessoa, né? Para que ela possa se abrir e falar para você. Porque, na maioria das vezes, a pessoa não vai te procurar, né? Ela vai ficar na rotina dela e, com certeza, né, a pessoa que não faz parte da rotina dela, né, igual, por exemplo, a pessoa que não pratica exercício. A pessoa, para ir para a academia,
é uma luta, né? Então, se ela não tiver um incentivo, não tiver um atrativo lá, o que vai acontecer? É natural que ela vai desanimando e ela simplesmente para né? Então, precisa ter esse incentivo, precisa ter esse acompanhamento, precisa ter esse apoio, né? Então, isso é importante também no nosso papel de consultor de bem-estar, tá? Bom, algumas fontes de formação, né? Então, como falei, você não precisa ser um expert em aromaterapia, você não precisa nem ter formação em aromaterapia. Você vai ajudar a pessoa com a sua experiência e com as ferramentas que você tem. Então, tem algumas ferramentas, né? Algumas delas aqui, por exemplo, é o que eu uso muito aqui, que é o guia o livro, né? Os Fundamentos Essenciais. Esse livro a gente tem em PDF também. Então, a pessoa que não tem o livro, eu compartilho com elas. Nós temos também outro livro que é o Model Essentials, né, que também como o Carlos está mostrando ali, é fundamental também, é muito bom. Então, esse aqui eu gosto dos dois, eu tenho os dois, inclusive. Eu gosto muito desse aqui porque ele é mais direto. Então, aqui você vai no sintoma, vai no óleo essencial, você tem a informação mais direta. O Model Essentials, ele é mais completo, ele é mais técnico, né, onde você vai ter algumas dicas maiores em relação a receitas, em relação a algumas combinações, algumas blends. Então, ele é mais completo, mais avançado. E, sim, você tem informação hoje à sua disposição, né? Você tem também o próprio aplicativo, né? O Essential Life, né? Com o Essential Life que você paga aí, acho que, se não me engano, R$ 29 por ano, né? Você baixa no Google Play, você baixa no Play Store, você baixa no Apple Store, você baixa esse aplicativo e você tem ali, é o livro, né? O Essential Life é o livro Fundamentos Essenciais na palma das suas mãos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho um aplicativo aqui, ó. Então, eu vou lá, eu digito aqui o que eu quero, qual a informação que eu quero, eu digito aqui, ele vai me dar a informação do óleo essencial, ou a informação do sintoma, ou a informação de qualquer que eu quero saber ali, ele vai me dar a informação. Então, se a pessoa me perguntou sobre algum óleo essencial especificamente, eu vou ali, né? Não sei de cabeça, não sou HD de computador, né? Não sei tudo, então eu vou lá e vou consultar, eu vou pesquisar, vou entender. Isso é bom também para a gente, porque quando as pessoas perguntam para a gente vai buscar informação, e quando a gente vai buscar informação, a gente também aprende, né? Então, o que é legal, né? Eu sei que você tem o seu upline, a pessoa que você tem confiança que te passa informações, e a pessoa também tem o maior prazer de passar informações. Eu, particularmente, também sou assim, todo mundo que procura, eu tenho prazer de passar informação. Aquela informação que eu não tenho, eu fico curioso e vou buscar, porque eu vou aprender mais. Mas você também pode ter esse autoaprendizado, né? Buscar as próprias informações, né? Você pode ter acesso às informações também. Assim também tem o Google, né? Então, você tem ali o Google, né? Você dá uma pesquisada no Google lá também, e pode ter algumas informações também que você queira saber, que de repente não tem material, e você pode ali ter. Ou seja, não é simplesmente uma fonte única de informação, mas você vai juntando as informações e vai chegando a algumas conclusões para poder indicar para as pessoas, ok? Beleza, pessoal. Bom, o treinamento foi rápido, foi bem objetivo aí, apesar que já foi rápido, mas já passou uma hora praticamente, né? Eu vou depois abrir aqui para um bate-papo, mas eu queria também compartilhar com vocês algumas informações aqui referentes ao o que vai acontecer hoje, tá? Então, para finalizar aqui o assunto, para finalizar a gravação, né? Então, hoje nosso treinamento hoje ele é voltado para a avaliação de bem-estar. Então, pratique a avaliação de bem-estar, né? Seja responsável em todos os contatos que você indica para a doTERRA, né? Aquelas pessoas, mesmo que as pessoas não vão se cadastrar no primeiro momento, cuidem delas, porque a grande maioria vai cadastrar depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se você fizer o trabalho de uma forma correta, ela vai procurar você mesmo, tá? Para poder se cadastrar, não vai procurar outra pessoa. Então, se você fizer o trabalho que tem que ser feito, ela vai procurar você, não vai procurar outra pessoa, que ela não vai ter essa segurança que ela não conhece, porque se você passou tudo direito para ela, ela vai sentir segurança em ficar responsável, né? em colocar, né, a saúde e bem-estar dela nas suas mãos, tá? Então, por isso que é importante, né, você não olhar, fazer o bem sem olhar a quem, ok? Beleza? Deixa eu finalizar aqui.